Glória a Deus, santo, santo, santo é o Senhor, amém? O único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Boa noite, povo amado de Deus, que a paz seja convosco, que a paz seja sobre sua vida, que a paz seja sobre sua casa, amém? Com muita alegria nós chegamos aqui nessa terça-feira, culto de oração, né? Nós estamos vindo aí de uma semana de comemoração, 38 anos, o aniversário da nossa igreja sede. Então quero registrar aqui mais uma vez a gratidão nossa ao nosso Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Luiz, pastora Regina. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Nós amamos muito vocês e foram 38 anos até aqui de muito trabalho, de muita dedicação, de muito exemplo para nós de fé na presença de Deus, amém? E hoje, amados, estou aqui com vocês para que nós possamos nesse momento trazer a palavra de Deus ao seu coração, trazer uma palavra para edificar a sua vida, para te fortalecer. E antes de eu entrar efetivamente na palavra, eu queria fazer uma oração com você, pedir para que Deus possa abençoar, para que a palavra de Deus hoje seja a resposta que você tem buscado em Deus para o seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa usar a minha vida aqui e abrir o seu coração aí para que a palavra de Deus possa vir e trazer vida sobre nós, amém? Pai amado, com muita alegria nós chegamos diante da Tua presença, já Te louvamos, Senhor, com o ministério de louvor abençoado nosso. E agora, Pai, chega o momento do maná espiritual, chega o momento da Tua palavra. Nesse momento eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja agora conduzindo, Pai, todas as minhas palavras, Senhor, que Teu Espírito Santo possa usar a minha vida agora para transmitir a Tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração durante esse dia. E eu peço, Pai, que o Senhor visite cada lar agora, cada família que está assistindo, Pai, que o Teu Espírito Santo possa tomar cada coração, possa preparar agora, repreendendo agora, Pai, tudo aquilo que possa atrapalhar a ministração da Tua palavra, toda distração, tudo aquilo que não provém de Ti, para que a Tua palavra seja liberada nessa noite, Pai. É o que eu te peço nesse momento, unidos com os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém, querido? Glória a Deus por isso. E nessa noite eu quero trazer uma mensagem onde nós vamos tratar duas perguntas que elas são muito recorrentes assim em tempos de dificuldade, em tempos de luta. Sempre vão aparecer duas perguntas, querido, e eu, através da palavra de Deus, nós vamos responder essas perguntas hoje. A primeira pergunta é: onde Deus está em meio às nossas lutas? Quando nós entramos em lutas, muitas vezes nós achamos que Deus nos abandonou, então uma pergunta é: onde Deus está em meio às nossas lutas? E a segunda, como podemos ser ouvidos por Ele? Porque quando nós entramos também nesse período, parece que as nossas orações não são ouvidas. Então, como podemos ser ouvidos por Ele? E aí, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no livro de Neemias, nós vamos ler no capítulo 9, vamos tirar alguns itens daí para responder essas perguntas. Onde Deus está em meio às nossas lutas e como podemos ser ouvidos por Ele? Livro de Neemias, capítulo 9, para você que está acompanhando aí, nós vamos ler vários versículos aqui, então depois dessa leitura inicial, você pode manter a sua Bíblia aberta, amém? Então vamos ler lá, eu vou falando para vocês os versículos e vocês vão acompanhando comigo aqui, tá? Neemias 9, nós vamos começar com o versículo 9, que diz o seguinte: viste a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Aí vamos lá para o verso 16, agora nós vamos ler do verso 16 até o verso 21, que fala assim, a partir do versículo 16: porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso, compassivo, tardio em irar-te
grande em bondade, tu não os abandonastes. Vamos até o 21, né? Nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: este é o seu Deus que o te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Verso 20: e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste o teu maná para poderem comer, e lhes destes água quando tiveram sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto e nada lhes faltou, as roupas que eles usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. E aí o verso 31: mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os abandonastes, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Então olha só, amado, esses versículos aqui que nós lemos, você percebe, aqui já vem a primeira resposta para a primeira pergunta, né? Onde Deus está em meio às nossas lutas? Aqui, o povo do deserto, querido, né? Quando saíram do Egito, aqui se a gente voltar, lá no versículo 9, fala assim: viste a aflição dos nossos pais no Egito, né? Então, desde o Egito, Deus já era com o povo, querido. Desde lá de trás do Egito, Deus já estava com o povo. E aí a gente andando aqui, o povo tá se lembrando de toda a trajetória deles aqui. Nós estamos na história de Neemias. Então o povo começa a lembrar toda a trajetória deles até chegarem ali, aquele momento que eles estão, que também estão passando ainda por um momento de luta, de dificuldade, né? Que estavam com dificuldade de se firmar como povo. E aqui Deus se mostra, e eles começam então a se lembrar de toda a trajetória, e em todo o tempo, querido, Deus estava com eles, né? Então, em todo o tempo, Deus está comigo e Deus está com você, né? Durante essas semanas, Deus tem colocado muito forte isso no meu coração, queridos. Ontem, na live da intercessão, não era o mesmo tema, obviamente, mas tinha uma parte que Deus falou isso. Hoje, quando eu estava buscando em Deus uma palavra, e Deus trouxe essa palavra, na verdade Deus trouxe através da minha esposa essa palavra, e trouxe de novo muito forte isso: Deus está conosco, querido, não temas, Deus sempre esteve e sempre estará conosco, amém? Tanto que aqui ele fala que a nuvem, né, que era a própria presença de Deus guiando o povo no deserto, nunca se afastou deles, querido, nunca se afastou deles. O que acontecia muitas vezes no deserto é que o povo saía debaixo da nuvem da presença de Deus, mas Deus nunca os deixou. Durante os 40 anos no deserto, Deus estava com eles, trazendo tudo que eles necessitavam. Os pés não inchavam naquela caminhada, a roupa crescia no corpo. E Deus então, querido, a primeira pergunta aqui, né, que traz a resposta para nós no livro de Neemias, mesmo quando o povo dava as costas para Deus, querido, mesmo quando o povo fizeram um bezerro de ouro para adorar, falando que aquele bezerro que era o Deus que tirou eles do deserto, Deus ainda assim, na sua infinita misericórdia, esteve com eles, querido, né? Então, se você ler depois na sua casa, eu te aconselho a ler esse capítulo 9 inteiro. Eu vou trazer algumas coisas, mas ele é muito repleto de muitas coisas que vão nos edificar, querido. Então, o primeiro item, querido, Deus, ele está sim com você em meio à luta. É que nós, no nosso conhecimento humano limitado, a gente entende, se está indo tudo bem, se eu estou em vitória, Deus está comigo. Se eu passar por uma luta, Deus se afastou de mim. E na verdade não é assim. Aqui pela palavra ele está falando, não, ainda, né, que você tenha se afastado, Deus jamais se afasta de nós. Então onde Deus está, querido, em meio a essas lutas, em meio a tantas dificuldades que nós estamos passando, Ele continua no mesmo lugar, cuidando de mim, cuidando de você e cuidando da sua família. O que acontece é que Ele tem o tempo dele de trabalhar. Então, querido, não se desespere, porque Deus
está cuidando de você. Ele continua no mesmo lugar onde você conheceu Ele, querido. Então, Deus continua te protegendo, Deus continua com você. Em meio às lutas, em meio às tribulações, Ele continua conosco, querido. Lembra, onde estava Deus quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha? Ele estava dentro da fornalha com eles, né? Aonde estava Deus quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Deus estava dentro da cova dos leões com ele. E tantos outros, querido, Elias, Jó, José, e eu e você, querido, Deus continua, está conosco, Ele vai conosco, Ele está conosco em meio às lutas, querido, e no tempo certo, no tempo correto. O Tiago já pregou sobre o tempo, falou do Kairos, que é o tempo determinado de Deus, né? Que é o tempo perfeito de Deus, vai acontecer, querido. Então, continue crendo que Deus está com você, amém? Deus está com você. E no Salmo 46:1, um versículo muito conhecido, mas olha que tremendo o que Deus fala para nós no Salmos 46, verso 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia ou na hora da tribulação, dependendo da versão da sua Bíblia. E o interessante é que Deus ele faz questão de frisar, né? Socorro bem presente, querido. Então Ele está bem presente nessa luta que você está passando, Ele está bem presente nessa luta que nós estamos passando. Por isso, querido, nós não temeremos. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, amém? Então você não está só, amém? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Glória a Deus por isso. E aí, agora nós vamos seguir então com a segunda pergunta, né? Como podemos ser ouvidos por Ele? E aí aqui, nesse momento, Neemias e o povo de Deus, eles começam a fazer algumas coisas aqui que eu quero trazer para nós no dia de hoje também, para que a gente possa ser ouvido por Deus, né? O primeiro item que eu achei interessante é que eles, o segundo item aqui é ser grato a Deus, relembrar as ações que Deus fez na nossa vida, né? Então, o povo começou a lembrar tudo que Deus tinha feito até chegar ali, ou seja, de lembrar quantas coisas boas, quantas coisas maravilhosas Deus tinha feito na vida deles. E aí nesse momento aqui, eu quero que você também comece a lembrar, querido, desde a sua conversão, quando você estava lá no Egito ainda, né, que era escravo de várias coisas assim como eu. E aí, como que foi essa tua conversão até você chegar aqui hoje, tá aí sentado na frente dessa TV, desse celular, desse tablet, assistindo essa ministração? Começa a lembrar quanta coisa Deus fez. E aqui nesse capítulo, vamos ver quantas coisas Deus fez por esse povo, que eles começaram a lembrar para serem gratos a Deus em tudo que Deus já tinha feito. Lá, Neemias 9, no verso 16 e 17, diz o seguinte, olha só. Porém eles, os nossos pais, tornaram-se arrogantes e teimosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Verso 17, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas, né? Então nós precisamos lembrar, Deus fez tanta coisa na nossa vida já, querido, e aí muitas vezes nós chegamos agora no momento de luta, então tudo aquilo que Deus fez para nós a gente acaba esquecendo, como o povo aqui. Mas nessa noite Deus quer te lembrar quanta coisa Ele já fez na sua vida, porque nós temos que ter um coração grato a Deus, ainda que nós estejamos passando por uma situação, uma dificuldade. Eu tenho certeza que assim como na minha vida, como eu estava refletindo hoje, Deus fez muitas coisas e na sua também. Vamos ler mais alguns versículos aqui. Olha só, no verso 6, olha o que diz o verso 6. Eles começam a lembrar desde a criação do mundo. Eles falam assim, só tu, Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares, tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. O verso 7 aqui, tu és, Senhor, o Deus que escolheste Abrão e tiraste da terra de Ur dos Caldeus, ele puseste por nome Abraão. Então eles começam a lembrar do poder de Deus desde a criação. Depois eles já vêm para Abraão, né, que a partir de Abraão, hoje nós podemos ser considerados povo de Deus através da aliança de Abraão com Deus. Então eles voltam lá em Abraão
E aí eles vão seguindo, olha só que interessante, no verso 9: viste a aflição dos nossos pais no Egito, ou viste o clamor deles junto ao Mar Vermelho? Né? Então, querido, lembra quando eu e você chegamos na presença de Deus, nós também éramos escravos do Egito, né? Quantas coisas ruins nós éramos escravizados, né? No meu caso, por exemplo, tinha vício, tinha tantas coisas ruins e Deus nos libertou. Isso aqui já é algo para mim, querido, muito importante, é algo que não tem preço. A mudança, a transformação que Deus fez na minha vida, a transformação que Deus fez na sua vida, querido, olha o tamanho desse milagre, porque se eu lembrar como eu era antes e vivia falando, jamais vou ser crente, jamais vou servir a Deus do jeito que essas pessoas fazem ou falam, meu Deus, como que nós podemos pagar isso para Deus, como nós podemos esquecer, na verdade, disso que Deus fez na nossa vida, querido. Então nós temos que lembrar disso, né, de como era antes. Aí no verso 11, dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Quantas vitórias Deus deu para o seu povo, quantas vitórias Deus deu para mim e para você, querido, até nós chegarmos aqui, né? E aí a gente pegar lá, a gente já leu do 19 até o versículo 22, nós já lemos anteriormente, mas ali fala de novo, Deus proveu, querido, o maná, Deus proveu água. Quantas vezes lá atrás, querido, né, na nossa situação, principalmente na minha, e eu tenho certeza que não é muito diferente da de muitos irmãos aí, a gente tinha que pedir a misericórdia de Deus para que viesse a comida. Era algo que para nós, em determinada fase da nossa vida, era difícil, querido. E quantas vezes Deus proveu, Deus usou pessoas para ir lá levar para nós um alimento, né? Quanta coisa Deus já fez na nossa vida, Deus proveu para nós. Aqui durante 40 anos no deserto, né, a roupa crescia no corpo, os pés não inchavam, Deus cuidando do povo durante 40 anos, durante toda a travessia do deserto, querido, até eles conseguirem chegar na terra prometida. Quantas vitórias Deus deu ao seu povo e quantas vitórias Deus deu a mim e a você. De repente hoje, querido, muitos estão sendo afetados por isso que nós estamos passando a nível mundial. Mas eu quero te dizer, querido, mesmo eu sei que é difícil, eu sei que as dificuldades são grandes, mas nós temos que ter um coração gratos a Deus, porque até aqui o Senhor fez grandes coisas na minha e na sua vida, querido. Será que o Senhor, né, já não fez bastante coisa na minha vida até aqui? Né? Será que o Senhor não é digno de um agradecimento nosso, mesmo que ainda a gente esteja passando por um momento difícil? Será que o Senhor não é digno de um agradecimento nosso, de a gente olhar para trás e ver toda a nossa história até chegarmos aqui, o quanto Deus cuidou, o quanto Deus trabalhou nas nossas vidas, querido? Então, querido, uma das coisas que mais Deus leva em consideração é a gratidão, querido, né? A ingratidão é algo que dói. A gente não gosta quando uma pessoa é ingrata com a gente, quando a gente ajuda uma pessoa e aquela pessoa dá as costas para nós. A ingratidão, querido, ela dói, né? Então, muitas vezes, sem querer, com Deus nós somos ingratos também, querido. Nós acabamos esquecendo, como o povo, está relatado aqui no livro, né, que o povo, além de ficar arrogante, acabaram esquecendo de todos aqueles milagres que Deus fez, né? Às vezes a gente lê tudo que Deus fez para esse povo, nós falamos, puxa vida, mas como que eles podem esquecer disso tudo, né? Mas nós estamos fora, e aí quando chega a nossa vez de passar por um deserto, é a mesma coisa, nós também esquecemos. Mas nessa noite, Deus quer que você lembre, querido, para que você encha o seu coração de alegria, de saber quanta coisa Deus já fez até aqui, e ainda, querido, é pouco, Ele vai fazer muito mais, né? Mas para isso, querido, tenha um coração grato a Deus, louve a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é, por tudo que você conquistou até aqui, né? E assim, como os irmãos da igreja primitiva, louve a Deus até pelas perseguições, pelas lutas, querido, porque é nelas que Deus está nos aperfeiçoando, Deus está trabalhando em nossas vidas. E assim como a primeira
pergunta que nós respondemos, Ele continua conosco. Amém, querido? Então, um item aqui que a gente vê, o povo começou a se relembrar de tudo que Deus fez, para que eles tivessem um coração grato a Deus, né? Mesmo em tempos de dificuldade, de luta, eles tinham um coração grato a Deus por tudo, por toda a história que Deus tinha construído na vida deles. O terceiro item, querido, aqui que a gente vê eles fazendo é o arrependimento, né, querido? E quando há arrependimento, a cura, a fortalecimento, a esperança de uma nova vida. E aqui o arrependimento, querido, a palavra arrependimento, só lembrando, né, a gente fala muito nela, mas só para relembrar, ela significa conversão. E aqui no dicionário que eu peguei, ele fala assim, tanto espiritual bem como intelectual. Olha só, querido, quando nós nos convertemos, né, nós convertemos e passamos então a ter uma vida espiritual, e isso ainda eleva a nossa vida intelectual, querido, porque Deus, Ele é a plena sabedoria, e nós começamos a aprender sobre Deus, que é a plena sabedoria. Também significa mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de temperamentos, mudança de caráter, trabalho, geralmente conotando uma evolução. Olha que tremendo, quando nós nos convertemos, nós estamos evoluindo, querido, né? E às vezes é necessário a gente se arrepender, né? Às vezes é necessário arrependimento, porque a gente entra em tantas diversas lutas aí como povo, e às vezes a gente faz, às vezes até inconscientemente, algumas ações que a gente acaba desagradando ao nosso Deus, né? E aqui o povo entendeu, né, o porquê, o como eles estavam desagradando a Deus, e eles procuraram então o arrependimento, né? A gente pode ver aqui em Neemias 9, no verso 2 e 3, né? Eles começam assim, ó: os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais, levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, durante a quarta parte do dia, e durante a outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram ao Senhor Deus, né? Eles reconheceram os pecados, né, dos seus pais, pediram perdão. Lá no verso 16, né, tem de novo, né, no verso 16 fala assim: porém nossos pais se tornaram arrogantes e teimosos, não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram-te a ouvir, não se lembraram das tuas maravilhas, né? Depois lá no verso 29, né, de novo, no verso 28, a partir do verso 28 diz assim: porém, quando se viam descanso, tornaram a fazer mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre ele. Mas quando se converteram e clamaram a ti, os ouviste do céu, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes, né, queridos? Então, muitas vezes é necessário, querido, às vezes nós queremos fazer as coisas acontecerem da nossa maneira, e muitas vezes, querido, sem perceber, nós nos tornamos arrogantes. Nós queremos que Deus faça as coisas da maneira que nós achamos que é certo, no tempo que nós achamos que é certo. Se você olhar esse texto aqui de Neemias 9, você vai ver quantas vezes a palavra arrogante aparece, né? Por quê? Porque chega um momento, ou nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito, ou você vai ler aqui também momentos que o povo foi muito abençoado e aí acabaram se esquecendo de Deus, né? Foram muito abençoados, então tinha tudo que precisava, e aí deixavam Deus de lado ali, abandonavam a presença de Deus. Mas aí, querido, o povo entendendo que eles precisavam voltar para a presença de Deus, começaram então esse arrependimento coletivo, né? Arrependendo pelos seus pecados, se arrependendo pelos pecados dos seus pais, né? Que deixaram a presença de Deus. Então, querido, nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes nós fazemos ações em meio às lutas que nós desagradamos a Deus, e às vezes até sem perceber, amados, nós fazemos porque nós queremos resolver aquela situação, aquele problema logo da maneira nossa, né? E muitas vezes nós agimos até com uma certa arrogância, querido, porque se nós formos analisar grosso modo a palavra de Deus, queridos, Deus, ele não nos deve nada,
na verdade o plano de Deus, o propósito da graça já foi feito para mim e para você, né? Ele mandou Jesus, que pagou um alto preço naquela cruz, se entregou por nós para que nós pudéssemos ter a salvação, né? Então, se a gente olhar, eu falei da transformação que Deus fez na minha vida e tenho certeza que na vida de muitos irmãos que estão fazendo, foi uma transformação que foi sobrenatural, né? Deus já fez, querido. Então, mas ainda assim, Ele é um Pai amoroso, um Pai maravilhoso, que tem promessas de cura, de bênção, né? Aqui na terra para nós. Mas nós temos que tomar cuidado a forma que nós também buscamos a presença de Deus em meio às lutas. Então, nessa noite, que Deus está pedindo para nós também é para que a gente possa pensar se de repente hoje, durante o dia, nós não murmuramos por conta da situação. De repente, querido, você até durante o dia falou, hoje se Deus não falar comigo, eu vou parar com tudo porque a luta está muito difícil. Mas Deus está te entregando a resposta agora, querido. Deus continua com você, Deus está vendo a sua situação e no tempo certo, oportuno, no kairós dele, Ele vai te entregar a bênção. Mas, querido, não desista, não saia debaixo da nuvem da presença de Deus. Continue, querido, continue firme, porque a vitória vai vir em nome de Jesus, amém? E o que Deus quer de nós, querido, é que nós entendamos que muitas vezes um não é resposta de Deus também. Muitas vezes nós queremos um sim, mas às vezes é não, né? Se a gente pegar, por exemplo, lá o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, depois você pode ler aí, você vai ver que ele orou 3 vezes a Deus para tirar um espinho que ele tinha na carne, né? E Deus falou para ele, olha Paulo, né? Não, mas a minha graça te basta, né, querido? Então o não também pode acontecer de vir de Deus, mas Ele é nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então, amados, né, até aqui a gente lembrando, Deus está sempre conosco, mesmo em meio à luta, Ele está conosco, Ele nunca saiu de perto de nós. Nós temos que ser gratos, ter o coração grato a Deus por tudo que Ele já nos fez até aqui. É importante a gente se lembrar, querido, se nós não murmuramos, não fizemos algo que desagradou ao Senhor, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos estar na presença dEle, pedir perdão, né, por isso. O quarto item, o clamor, né, o povo de Deus clamou, né, Neemias, se a gente pegar aqui Neemias 9, o 27 e o 28, Neemias 9, 27 a 28, fala assim, por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram, mas no tempo da sua angústia clamaram a ti, e dos céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que oprimiam. O verso 28, porém quando se desviavam em descanso, tornaram a fazer mal diante de ti. Tu os abandonava nas mãos dos seus inimigos para que dominassem sobre ele. Mas quando se converteram e clamaram a ti, tu ouviste dos céus e segundo a tua misericórdia os livrastes muitas vezes, né? Os livraste muitas vezes. E no verso 37 aqui, né, eles terminam aqui já quase no final do capítulo 9, eles terminam também fazendo, né, um clamor, falando o seguinte: seus abundantes produtos, falando da terra, né, são para os reis que puseste sobre nós. Eles reclamando que tudo que eles fabricavam ali, os reis vinham e tomavam. Por causa dos nossos pecados, estes reis dominam sobre nós, sobre o nosso gado, como bem entendem. Nós estamos em grande angústia, né? Eles estavam clamando a Deus, querido. O que é o clamor, querido? O clamor é um tipo de oração, né? Existem vários tipos de oração e o clamor é uma delas, mas a oração é um clamor daquele tipo de oração mais urgente, né? Aquilo que realmente é feito em momentos difíceis, muito complicados, a gente começa a clamar a Deus, né? Lá no Salmo 130, verso 1, né, o salmista ele pede pela ajuda de Deus das profundezas, ou seja, né, ele chegou lá no mais profundo e aí ele começa
a clamar a Deus, né? Já em Salmo 31, 22, o clamor é apresentado como um grito de socorro a Deus. Então aqui eles começaram, né, a clamar a Deus, pedindo, né, pelo socorro de Deus, clamando a presença de Deus, depois de ter se arrependido, ter pedido perdão, de ter um coração grato. Agora eles clamam a Deus, né, e pedem a Deus ali a libertação, né, dos inimigos. E aí a gente tem também lá Salmos 34, 15, diz o seguinte para nós: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém? Hoje nós vamos clamar juntos aqui e o Senhor vai ouvir o teu clamor. A palavra dele garante que ele vai ouvir o nosso clamor. Salmo 34, 17 diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Amém? Então, olha só, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Nós vamos clamar hoje ao Senhor juntos, querido, e Ele vai nos livrar de todas essas angústias que de repente você possa estar passando aí. Nós vamos juntos unir a nossa fé, nós vamos clamar e o Senhor vai te livrar. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém? E um quinto item aqui, querido, para a gente poder orar, eles trazem a questão de retomar a aliança com Deus. Nosso Deus é um Deus de aliança. Nós fizemos uma aliança com Deus, né? Deus, ele jamais vai quebrar a aliança, querido, né? Deus, ele jamais vai quebrar a aliança que ele fez conosco. Então, ele jamais quebrou a aliança que ele fez ali com Abraão, né? E conosco é da mesma maneira. E olha só, aqui eles lembram disso também. Neemias 9, o versículo 8 fala assim, ó: achaste o seu coração fiel diante de ti, com ele fizeste aliança, falando de Abraão, para dares a descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque é justo, né? Então, aquilo que o Senhor fala, ele cumpre, ele é um Deus de aliança. No verso 32, agora pois, ó Deus nosso, é Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Olha só, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o seu povo, desde os dias do rei da Síria até o dia de hoje, né? Tu és Deus de aliança. E o verso 38, o povo entende a necessidade de restaurar a aliança com Deus. E aí no verso 38 eles falam assim: por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o selo sobre ela. Eles escreveram uma aliança falando que iriam estar durante todo o tempo na presença de Deus, no templo, servindo na casa de Deus, fazendo ali, trazendo os dízimos, as ofertas e trabalhando na casa de Deus, né? Eles fizeram uma aliança, restauraram a aliança aqui com Deus, né? Os sacerdotes aqui selaram com os anéis deles essa aliança, e essa aliança que eles fizeram com Deus. Então, a partir daqui as coisas começaram a mudar para o povo de Deus, começaram a se reerguer como uma nação, como um povo. Então, queridos, aqui nessa noite, né, para a gente relembrar as duas perguntas que nós fizemos: onde Deus está em meio às nossas lutas? Nesse texto de Neemias 9, ele mostra que em todo tempo ele está conosco, está do nosso lado, ele jamais nos abandona, ele está no meio dessa tribulação conosco, cuidando de nós, querido, né? Depois, como podemos ser ouvidos por Ele? Querido, primeiro nós temos que ter um coração grato, porque Deus já fez muita coisa na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus já fez muita coisa boa na sua vida, então temos que ter esse coração grato, relembrar tudo que Deus já fez na nossa vida. Nós temos que nos arrepender. Às vezes nós ficamos irritados, às vezes nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito, né? E não é assim. Às vezes nós proferimos palavras que desagradam ao Senhor, muitas vezes até atitudes que desagradam ao Senhor. Então nós precisamos nos arrepender.
Depois, querido, nós temos que clamar a Deus, né? Nós temos que levantar, nós temos que orar, clamar realmente ao nosso Deus com todo o nosso coração, né? Sabendo, tendo a certeza, a convicção e a certeza que a palavra nos traz que Ele vai nos ouvir. E quinto, querido, né? Relembrar a nossa aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Nós fizemos uma aliança com Deus, né? De seguir. Nós aceitamos ao Senhor como um único, suficiente Salvador da nossa vida, que nós, né, estaríamos servindo Ele. Então, querido, independente da luta que nós estamos vivendo, né? Nós fizemos essa aliança. Deus jamais vai quebrar essa aliança, e nós também, querido. Hoje Deus está trazendo à nossa memória algumas coisas importantes para que nós possamos buscar e receber dele aquilo que nós necessitamos, amém? Então que você fique com essa palavra. Eu quero orar junto com você agora, por isso que nós ministramos aqui na palavra de Deus, que você possa agora, querido, fechar os seus olhos, que você possa buscar, derramar seu coração na presença de Deus agora, para que Ele possa agir na tua causa, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar então. Pai, mediante a tua palavra liberada, Pai, nós queremos primeiramente te agradecer, Pai. Agradecer o Senhor por estar presente conosco, Pai, durante toda a nossa vida, Pai, durante todas as nossas lutas, Pai, e porque o Senhor permanece conosco, porque, Pai, pela tua palavra, Pai, o Senhor disse que nunca, Pai, vai nos abandonar, que jamais o Senhor vai nos deixar, Pai. Então, Pai, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido conosco, Pai, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de sol, nos dias de chuva. O Senhor permanece conosco, Pai. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, por esse cuidado, por estar sempre conosco, Pai. Senhor, e nós queremos também, Senhor, ser gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor fez, Pai, na nossa vida, Senhor, por todas as bênçãos, Pai, físicas, materiais, espirituais que o Senhor nos deu até este momento, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que muitos, Pai, estão agora orando, lembrando, Pai, de muitas bênçãos que o Senhor já trouxe sobre a vida dos irmãos, sobre a minha vida hoje durante o dia, quando eu estava lembrando quantas coisas, Pai, o Senhor fez. E neste momento eu quero ter um momento de gratidão, de te engrandecer, de te agradecer, Pai, porque até aqui, Pai, a tua palavra fala que nós não somos consumidos pelas tuas misericórdias, Pai, e que as tuas misericórdias se renovam a cada dia, Pai. Nesse texto de Neemias nós vimos, Pai, a tua misericórdia na vida do teu povo, e por isso nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar. Hoje nós estamos com o coração agradecido, Pai, e nós te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, Pai. Senhor, e também, Pai, mediante a tua palavra nós queremos agora nos arrepender, Pai, pedir perdão ao Senhor, Pai. Perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa, Pai, às vezes que nós somos arrogantes, Pai. Perdoa às vezes que nós somos sem paciência, às vezes que nós achamos, Pai, que o Senhor nos deixou. Perdoa a nossa falta de fé, perdoa a nossa incredulidade, meu Deus. Senhor, perdoa todo o mal que nós temos feito, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Pai. Perdoa as nossas murmurações. Perdoa, Pai, muitas vezes ações, Pai, que até inconscientemente nós fazemos que desagradam ao Senhor. Palavras muitas vezes que desagradam ao Senhor, Pai. Nessa noite nós queremos pedir perdão, nós queremos nos arrepender diante de Ti, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. O Senhor conhece, Pai, a nossa limitação. O Senhor sabe da nossa pequenez, Pai. Perdoa, Pai, perdoa-nos nessa noite. Nós queremos, Pai, te pedir perdão, Pai, por todo esse mal, Pai, que muitas vezes nós podemos ter feito, desagradado ao Senhor. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, Pai. E nessa noite, Pai, nós queremos, Senhor, também clamar, Pai. Nessa hora eu quero clamar, Pai, por todos os irmãos, Pai, que estão desesperados, que estão, Pai, passando por situações difíceis, Pai. Nessa hora eu quero me colocar na brecha pela vida desse irmão, dessa irmã, Pai, que tem chorado constantemente, Senhor, por essa situação delicada que estão passando, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor entre agora, Pai, com a tua, Pai, provisão sobre a vida desse irmão, dessa irmã, meu Pai, que tem chorado dia e noite, que tem clamado ao Senhor. A tua palavra em Salmo diz, Pai, que o Senhor ouve, Pai, a oração, Pai, do justo, o clamor do justo.
peço, Pai, que o Senhor venha liberar sobre o teu povo, Pai, a provisão, Pai. Muitos irmãos estão desempregados, necessitando de uma porta de emprego. Eu clamo por eles, Pai. Eu clamo pela tua misericórdia para que seja aberta uma porta ainda essa semana, Pai, para esse irmão, para essa irmã que está necessitado, meu Deus. Senhor, sobre a enfermidade, meu Pai, Senhor, como tem crescido, Pai, os casos de enfermidade, mas nós não aceitamos, Pai, Senhor, que Pai, toda enfermidade, todo câncer maligno, meu Pai, que tem batido sobre o teu povo agora, Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Todos os diagnósticos de câncer agora, Pai, sejam destruídos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não aceitamos, Pai, nós mandamos embora agora toda obra maligna, toda enfermidade do diabo, Pai, que esse câncer seja agora destruído, Pai, que ele seja agora queimado, que esse irmão, essa irmã sinta queimar agora, Pai, Senhor, essa enfermidade maligna, e nós damos uma ordem agora que sai, que desaloja da vida, Pai, desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus Cristo, Pai. Diagnóstico de Covid, meu Pai, todos os outros diagnósticos de enfermidade, eu clamo pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs agora, Pai, que o Senhor estenda a tua boa mão, Senhor. O Senhor disse para o povo de Israel que o Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura, o médico dos médicos, Pai. Libera cura agora, Pai, libera cura física, libera cura emocional, libera cura física sobre o teu povo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, Senhor. E para encerrar, Pai, nós queremos nessa noite, Pai, Senhor, reatar, Pai, a nossa aliança contigo, pedir perdão muitas vezes que nós podemos nos afastar do Senhor, e queremos restaurar, Pai, a nossa aliança diante de Ti agora, Pai. E assim como Abacuque, Pai, escreveu: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam gado, todavia, Pai, nós nos alegraremos no Senhor, exultaremos ao Deus da nossa salvação, e o Senhor, que é a nossa força, nos fará, Pai, que os nossos pés sejam como das servas, e nos fará andar nas mais altas alturas, Pai. Ah, Senhor, nós seremos dessa forma, a nossa aliança, Pai, está renovada, restaurada contigo, independente do que aconteça, Pai, nós estaremos contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém e amém, Jesus. Amém, querido?